Uma pesquisa realizada por 2 anos, de junho de 2012 a junho do ano passado, traçou um perfil do compromisso ético de profissionais brasileiros. Uma das principais conclusões é preocupante. Corrupção, fraudes e desvios de conduta são mais comuns do que se imagina também no meio empresarial. Os resultados desse levantamento foram divulgados agora. Esse levantamento é da ICTS e aponta ainda que os códigos de ética e conduta não têm sido suficientes para garantir compromissos e condutas efetivamente éticas. Sobre esse assunto a gente conversa com o engenheiro e mestre em administração, Maurício Rédio, que é da ICTS. Maurício, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Maurício, de modo geral, quais foram as principais conclusões a que vocês chegaram? Olha, essa pesquisa ela foi elaborada num período bienal e essa segunda pesquisa indicou que houve um aumento dos profissionais que acabam se enquadrando naquela categoria de mais flexíveis, né, aos padrões éticos mais elevados. Quer dizer, aumenta a aceitação às situações, vamos dizer assim, que descaracterizam a regularidade. Esse é um item que chama atenção. Outro item que chamou atenção na pesquisa foi que uma boa parte do percentual dessas pessoas se enquadram como flexíveis são de jovens até 24 anos. Né? Então isso despertou aí a nossa atenção em relação à pesquisa anterior. O que vocês consideram mais flexíveis? Que tipos de atitudes? Sim, a gente faz um estudo com base no trabalho que é executado junto aos clientes, aos profissionais das empresas, no sentido de avaliar como se comportariam os profissionais frente a dilemas éticos, né? Então, frente a esses dilemas éticos, a flexibilidade que a gente diz é a escolha pela circunstância, a decisão pela circunstância em detrimento do princípio, né? Então, de frente de um dilema ético, como é que o profissional vai com maior frequência, com maior intensidade se pronunciar? O que a gente chama de flexível é aquele que se pronuncia com maior frequência em favor da circunstância. Quer dizer, a oportunidade, o individualismo pesam mais do que, em princípio, a regra que está colocada. Como é que foi feita essa pesquisa? Quantas pessoas foram ouvidas? Essa pesquisa englobou, de junho de 2012 a junho de 2014, 8.718 profissionais que foram por nós analisados diante de questionários e entrevistas. Então, foram feitas uma série de perguntas que colocam, os profissionais simulam situações de dilema ético da vida, do dia a dia corporativo, né? Frente à resposta, à consistência das respostas, a gente é capaz de pontuar esses dilemas e esse resultado. Que tipos de perguntas foram feitas? São perguntas. Pode dar alguns exemplos? Sim, uma das perguntas que acho que cabe até como um item interessante é como é que a pessoa ela se relaciona com a denúncia, né? A denúncia causa hesitação em, dado o fato que você reconhece dentro da organização uma situação ilícita, irregular, você denunciaria um colega, você denunciaria uma empresa parceira, enfim, e a maioria diz chefe. Que não. A maioria hesita em denunciar, né? Hesita. Por quê? Tem várias razões que a gente pode diretamente associar ou indiretamente a partir das respostas, mas desde aquela visão que a gente traz da nossa história, né, de que ser dedo duro é ruim, é mal visto, de que eu não quero me expor, porque todos fazem assim, por que eu vou me colocar, seja pelo medo da represália, pela falta de confiança no canal. Muitas vezes não existe um canal que dê esta segurança para o denunciante. Maurício, ainda sobre o que a Adriana acabou de lhe perguntar, tem um dado nessa pesquisa que me parece bastante interessante da gente discutir. 7 em cada 10 jovens, nós estamos falando de um público com faixa etária nova, que está entrando no mercado de trabalho, se mostram simpáticos à ideia de aceitar presentes de terceiros. Como é que você explica esse dado? Eu acho que isto é um tema clássico, né? Há uma tendência de se criar um maior rigor no ambiente corporativo com relação a esses benefícios indiretos. A gente chama até isso de suborno sob a forma de presente. Quer dizer, ele pode não parecer um suborno, mas na prática significa um suborno. Então, muitas vezes, nas empresas, a gente acaba não encontrando uma política bastante restritiva, ou restritiva com relação a isso. Muitas vezes,
o tema não é abordado. E tendo jovens, né, como o aspecto aí, a parcela de estudo nessa situação que você chamou a atenção, é porque, de fato, eles se mostram mais influenciáveis, né, pela imaturidade, pela falta de vivência corporativa, e aí então mistura um pouco daquilo que pode ser uma questão social de retribuição versus um beneficiamento que indiretamente, conscientemente ou inconscientemente, ele passa a dar, a favorecer. Então esse é um tópico importante que a gente entende, mas muito aceito ou menos inibido nas organizações, né? Agora, e entre homens e mulheres, quem está mais propenso a práticas inadequadas? Olha, a pesquisa não mostra uma diferença. Um dado que a gente chamou por esses tópicos, os dilemas éticos, chama atenção por estar um pouquinho acima na hesitação, com relação ao tema denúncia, que foi o que eu chamei a atenção. As mulheres, até pelas suas características sociais, de formação e por todas as outras que eu coloquei, né, medo de represália e tal, hesitam mais do que o sexo oposto na questão da denúncia. Acabam tendo um espírito mais de proteção e, portanto, estão menos afeitas a tomar a iniciativa de uma denúncia frente a uma irregularidade ou uma ilicitude mesmo, né? Por escolaridade e faixa etária, algum dado que tenha sido sobressalente? Olha, no tema atalhos antiéticos, invertendo o que a gente viu como perspectiva geral dos jovens estarem mais suscetíveis, né, mais flexíveis, os profissionais acima de 55 anos mostraram maior participação na aceitação e na participação de atalhos antiéticos. O que a gente chama de atalhos antiéticos, por exemplo, é você alterar um valor, alterar uma meta, o atingimento de uma meta para benefício próprio, para status, por exemplo, né? Agora, diante de tudo isso, o que as empresas devem fazer para fortalecer o compromisso ético? Olha, acho que a gente vive agora, no momento, no Brasil, em especial, com a força da lei, né, a promulgação e a vigência da lei anticorrupção, é um tema que está muito afeito aqui ao que a gente fala, não é o único item a se chamar a atenção, mas essa lei coloca, eu acho que na pauta do dia, como deve ser o comportamento das empresas em inibir atitudes antiéticas, entre elas a corrupção, o suborno, né? A partir disso, eu acho que começa a ter uma discussão, um nascimento aí de como as organizações devem se estruturar para evitar. Mas o elemento principal para a gente falar aqui são as pessoas, em última instância, né? É preciso cuidar dos profissionais e das pessoas através de exemplos, né? Uma liderança forte que estimule bons exemplos. O código de conduta ético, que é algo que tem que ser revivido nas organizações, ele tem que estar espelhado em valores que são vivenciados de fato nas organizações. Aqueles valores de parede, aquele código de ética na parede, ou as políticas que estão lá, mas que de fato não representam o que as pessoas praticar nos dias a dias, é que precisa voltar à tona. Para a gente fechar, Maurício, qual foi o objetivo de vocês com essa pesquisa? Olha, a gente não tem um objetivo específico com a pesquisa. No momento da divulgação, sim, divulgar e fomentar a discussão e essa necessidade das organizações pararem para refletir sobre a ética, sobre programas de compliance. Mas a pesquisa ela é feita a partir de dados que a gente todos os dias tem trabalhado, né, nesse processo que a gente chama de análise de aderência ética, que é uma forma de identificar o perfil ético dos profissionais, seja no momento da contratação, né, da seleção, seja já quando na posição. É importante, então, aqui só destacar uma coisa, Wagner, que as empresas olham para a competência técnica ao escolher e ao avaliar o desempenho dos profissionais, mas o que a gente chama a atenção aqui é importante olhar também para a conduta, né? E esta ferramenta, análise de aderência ética, ela visa isso, a dar informação para a organização. Ao reunir essas informações, como a gente fez em 2 anos, a gente retrata, então, uma pesquisa como essa que está sendo apresentada hoje. Bacana o trabalho. Nós conversamos com o Maurício Régio, da ICTS, ele que é engenheiro, mestre em administração, falando sobre uma pesquisa feita com 8.718 profissionais de 121 empresas, que mostrou que o brasileiro está mais flexível, mais propenso a práticas inadequadas de conduta. Obrigado pela atenção conosco. Obrigado. Obrigada.